Boa noite, borboleta! Que bom estar aqui de novo nessa segunda-feira para conversar com você. Eu espero que a minha conexão funcione bem, porque tá chovendo bastante aqui. Mas tomara que dê tudo certo aqui e eu consiga fazer essa live aqui até o final. Sejam muito bem-vindas, pessoal que está entrando aí. A Luzia, a Antônia, a Lise. Que bom ter vocês aqui. Boa noite, boa noite. Eu gosto muito das nossas noites de segunda-feira. A gente pode conversar sobre coisas que podem nos ajudar a melhorar dentro da nossa jornada na arte. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Olha, tem gente do Chile. Seja bem-vinda. Boa noite, Rosana, Márcia, todo mundo que está entrando aí. Vamos chegando, porque a gente tem muita coisa para falar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sol Principal, eu sou artista plástica e eu gosto de compartilhar essa minha paixão com a arte com você, borboleta. Porque é uma coisa que me faz tão bem que eu quero que outras pessoas tenham isso na sua vida também. Então, eu gosto de trazer sempre conteúdos que possam te ajudar nesse processo de se encontrar dentro da arte, tá? E o tema da nossa live hoje, como tá lá no anúncio, é Diga Não ao Perfeccionismo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse grande vilão que nos impede de criar de maneira mais solta, com mais liberdade. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu sempre peço aquele favorzinho para você, manda essa live aí, clica no aviãozinho, manda essa live para alguma amiga. Sabe aquela amiga perfeccionista que precisa ouvir algumas coisas e que você não pode dizer? Manda essa live para ela, tá? Para que elas possam vir assistir e que isso possa também, de alguma maneira, ajudá-las, tá? E clica também no coraçãozinho aí, que se você clicar no coração, o que acontece? O Instagram vai mandar essa live para mais pessoas e a gente consegue atingir um número maior de pessoas, tá? Então vamos começar a falar sobre esse grande vilão, esse grande sabotador de todo artista, que é o perfeccionismo. Quero ver de vocês primeiro aqui, ó. Participem aqui comigo para que eu possa saber como é que vocês estão com referência a isso. Alguém aqui se sente perfeccionista? O perfeccionismo é uma coisa que atrapalha vocês ou não? Deixa eu ver o vídeo de vocês aí, né? Coloquem aí para eu saber se alguém aqui sofre com isso, se alguém aqui se sente perfeccionista, sente que fica amarrada porque tem essa necessidade, essa obsessão por fazer alguma coisa muito perfeita. E eu vou mostrar que isso pode, de certa maneira, atrapalhar muito, porque o perfeccionismo pode te bloquear, tá? E isso é uma coisa que vai acontecer. Então, se alguém se acha perfeccionista, coloca ali. Olha só, Soraya, atrapalha muito, atrapalha. E eu vou explicar por que atrapalha, tá, gente? Eu vou te explicar o que acontece. Quando a gente... deixa eu contar uma coisa antes para vocês, o que aconteceu comigo. Porque esse perfeccionismo às vezes vem de algum lugar. Às vezes nós somos muito exigidas e a gente acha que nada além do perfeito é aceitável, né? Eu já contei essa história para algumas das minhas borboletas, talvez você já tenha ouvido. Quando eu era criança, eu tinha 6 anos, eu estava na primeiro ano do primário. Eu não era assim uma pessoa que tinha uma letra muito bonita, nem era assim aquela criança muito cuidadosa com o caderno. E às vezes eu escrevia, apagava, sabe aquela coisa que a criança faz, apaga, escreve por cima. E a minha mãe então exigia que eu fizesse um borrão
né? A gente tinha um borrão, que era um bloquinho de papel pardo, normalmente. Não sei se alguém é dessa época, talvez lembre daqueles borrões, né? Aqueles bloquinhos de borrão. E aí, na escola, eu escrevia tudo nesse bloquinho de borrão. E em casa, minha mãe me fazia passar tudo a limpo. Aí eu chegava, passava a limpo. Só que o meu a limpo não era o que ela esperava, né? Então, enquanto não ficasse exatamente do jeito que ela esperava, assim, tudo com muito capricho, sem nenhuma orelha de burro, sem nenhum erro, se eu chegasse a apagar e ficasse a marca ali do lápis, da borracha, ela arrancava a folha, arrancava a folha, arrancava a folha. Até meu caderno tá perfeito no ponto de vista da minha mãe. O que acontecia? Os meus cadernos eram fininhos, quase não tinham folhas, de tanto que ela arrancava as folhas. Gente, ela arrancava muitas folhas do meu caderno. Mas, quando tinha reunião lá na escola de pais e mestres, a minha mãe, na verdade, ela ia na reunião e o meu caderno era mostrado para todos os pais como exemplo do caderno mais caprichado da sala. Isso era eu? Não, não era eu. Eu não tinha essa preocupação de fazer aquilo com perfeição. Eu aprendia, gostava, sempre gostei muito de aprender, sempre fui muito estudiosa, sempre tirei notas muito boas, mas ter um caderno perfeito não era a minha preocupação, né? Mas era da minha mãe. E aí, isso me fazia sentir que nada além do que era perfeito era satisfatório, tá? Deixa eu ver o que a Carla tá falando. Não entendi tua dúvida. Sobre o que essa página, a minha página aqui, a gente está falando sobre arte e eu estou falando sobre o perfeccionismo na arte, como isso pode nos atrapalhar, tá? Então, isso de eu ter essa necessidade de sempre fazer alguma coisa que tinha que ser muito perfeita, me atrapalhou demais, né? Me atrapalhava demais, porque eu achava que esse era só isso que importava. Se não fosse perfeito, não estava bom. Não era aceitável. E isso me levou a muitos bloqueios. Sempre que eu fazia uma coisa, eu achava que não era bom o suficiente. É claro que os nossos pais, eles fazem isso, fizeram isso no passado, e nós mesmos, às vezes, repetimos isso com os nossos filhos, porque eu também fiz isso muitas vezes com os meus filhos, tá? Porque a gente, no nível de consciência que nós temos no momento, é aquilo que é o melhor. A gente acha que é o melhor, tá? Eu não sei se vocês passaram por algo semelhante, se vocês tiveram alguma experiência assim, que pode ter feito com que vocês ficassem e se sentissem que tudo que vocês precisam fazer tem que ser perfeito, tá? E isso acontece muito, às vezes, na infância. Quem aqui já não ouviu ou não falou, de repente, né? Ouviu do pai ou da mãe, ou falou para um filho, quando a pessoa tirou 9, 9,5, fala, mas por que não tirou 10? Não valorizando realmente aquele esforço, achando, se não é perfeito, se não foi 10, não é bom o suficiente, né? Já aconteceu com vocês? Contem aqui para mim, para eu poder saber se vocês já passaram por esse problema. Se vocês, de repente, ouviram ou até falaram sem querer, né? Muitas vezes eu acabei falando isso para os meus filhos porque eu ouvia isso. Então, a gente tem que acordar e perceber que isso pode gerar esse obstáculo, né, na vida da pessoa, que é você acreditar que você tem que fazer tudo perfeita. A Eda tá dizendo que se identifica. A Ana Paula passou por isso. Foi libertador o dia que dei a carta de divórcio pro senhor perfeccionismo. Parabéns, Ana Paula. Carla, a arte não é sempre perfeita. Exatamente. É isso que a gente precisa entender.
A arte não é sobre perfeição, gente. A arte não é sobre perfeição. A Josi, sou muito perfeccionista, ainda mais com a forma do signo de Virgem. É verdade, é verdade. O Virgem tem essa coisa. Eu tenho uma amiga que ela é do signo de Virgem. Gente, ela é extremamente perfeccionista e ela sofre muito, muito com isso. E aí, a Lise dizendo que é também. O que acontece? Por que o perfeccionista sofre? Deixa eu explicar para você aqui por que existe esse sofrimento. Primeira coisa, o perfeccionista, eu vou dizer uma coisa para vocês, e vocês que são perfeccionistas podem achar que é um pouquinho duro demais o que eu vou falar para vocês, mas se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que é verdade. O perfeccionista, ele cria com o olho no resultado e não no processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer fazer uma coisa tão perfeita, tem que sair perfeito e você não aproveita o processo. É verdade ou não é? Vocês não se divertem porque fica pesado. Fica pesado, você fica, isso tem que sair perfeito, isso tem que sair bom, e aquilo vai te dando um peso na hora da criação que você não se diverte, você não aproveita aquele processo todo. Porque criar com o olho no resultado acaba anulando a parte mais divertida da arte, que é o processo, que é você aproveitar, você se divertir. A Eda foi desenhista, projetista, libertadora de artes plásticas, exatamente. A arte, ela precisa ser libertadora. Quando a gente cria só com o foco no resultado, a gente perde a parte mais gostosa. E isso, Ana Paula, o perfeccionista quer a aceitação de todos. Exatamente isso. A Ana Paula matou aqui a charada. Exatamente isso. O perfeccionista, ele se engana dizendo que é humildade. Eu não tá bom o suficiente, eu sou humilde. Eu reconheço que eu preciso melhorar, né? Tadinha de mim. Mas na verdade é o ego. Sabe, é o ego, porque eu quero que todo mundo aceite o meu trabalho. Então, não é humildade, é o ego. É o ego dizendo, não, isso aqui tem que ser aceito por todo mundo. E não existe isso, gente. Nós não vamos agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. E isso é real. Você pode agradar algumas pessoas porque você vai falar a linguagem daquela pessoa. Aquela pessoa vai se identificar com o teu estilo, com a tua linguagem, com a tua maneira de se expressar. E com algumas pessoas não. Eu posso adorar os quadros de Van Gogh. Tem gente que olha e acha horrível, não gosta. E foi um gênio. Mas nem todo mundo vai gostar. A Eda falando que agora que ela tá aposentada, ela tem que se divertir. Exatamente. Não abro mão também, Eda, de me divertir no processo. Nem sempre vai ficar bom. Mas vocês vão perceber uma coisa, quanto mais você se diverte no processo, melhor fica o resultado. Porque você cria de uma maneira muito mais leve. Você não focando no resultado, você vai estar ali muito, muito, muito mais leve para dar o melhor de você. E aí, vai fluindo. Aí a arte precisa fluir. A arte precisa fluir. Então, é muito importante a gente conseguir se libertar disso. Aí você pode estar pensando, mas só o que eu faço para me libertar desse maldito perfeccionismo? A primeira coisa é a gente reconhecer, a gente perceber. O que acontece também? O perfeccionista quer fazer uma coisa tão perfeita que ele fica corrigindo, até aquilo tá aparentemente perfeito. Só que nessa correção, nesse excesso de correção, a técnica tá maravilhosa. Você perde a alma, você perde a expressão. É como um poeta
querer corrigir tanto a gramática de um verso, tanto, que não passa mais a emoção. Porque a arte não conecta com o que é perfeito. A arte, ela é perfeitamente imperfeita. A arte, ela representa aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos, e nós não somos perfeitos. Então, se a gente quiser tentar fazer uma coisa perfeita, isso não vai conectar. Isso não vai conectar com as pessoas. E a gente tem que desligar essa coisa do perfeccionismo. Precisa realmente desligar. Tem uma outra coisa. Boa noite, Ana. Que bom te ver por aqui, minha borboleta. A Elaine também. Todas as minhas borboletas que estão aqui são sempre muito bem-vindas. Então, o perfeccionismo, ele atrapalha de uma outra forma. Tem pessoas que, por acharem que não vão conseguir fazer uma coisa perfeita, então nem fazem. Acontece isso? Tipo, eu gostaria tanto de fazer arte, mas não vai sair perfeito. Não vou nem começar. Não vou nem me atrever a começar. Isso é mais um bloqueio. As pessoas nem agem. Fora o estresse do processo, exatamente, Marília. Não existe felicidade. A Marília falou tudo. Não existe felicidade quando você é perfeccionista. E uma coisa eu vou dizer. Tem gente que fala, mas o meu perfeccionismo é bom. Não existe perfeccionismo bom. O perfeccionismo sempre é tóxico. Por quê? Perfeccionismo não tem nada a ver com querer fazer a coisa bem feita. Claro que a gente quer fazer a coisa bem feita, a gente quer melhorar. Mas para a gente melhorar, a gente tem que se permitir errar. Quando a gente não se permite errar, a gente se cobra a perfeição, a gente não consegue evoluir. Então, a gente quer fazer uma coisa bem feita. É claro, não vou falar para vocês, a arte é você jogar alguma coisa, pegar um balde de tinta e jogar na tela, de sair de qualquer jeito. Não é sobre isso. Claro que você tem que fazer uma coisa bem feita. Para isso você tem que estudar, para isso você tem que aprender novas técnicas, você tem que saber um pouco de composição, do uso de cores, você tem que saber se expressar. Tudo isso é importante. Mas não tem nada a ver com perfeccionismo. Isso, Ana Paula. Perfeccionismo é uma coisa, excelência é outra. Você querer dar o melhor de si é bom. Você querer aprender mais, você querer fazer as coisas bem é ótimo. Mas você querer conseguir aquela coisa perfeita que todo mundo adore, que todo mundo ame, não existe. Isso é um bloqueio. E isso, Carminha, ter disciplina é essencial para esse processo, para você evoluir, tá? Mas isso não tem nada a ver com perfeccionismo. Então as pessoas confundem isso. Como é que nós vamos experimentar e criar sem cometer erros? Não tem como, né, Meg? Não tem. Não tem como. Maria Lúcia falou tudo. Não tem como a gente experimentar e criar sem cometer erros. Nós precisamos do erro. O erro faz parte do processo. Tanto que eu acredito que a quantidade é melhor do que a qualidade. Eu já falei essa frase aqui. Por quê? Porque a quantidade te leva à qualidade. Quanto mais você praticar, quanto mais você errar, melhor você vai ficar. E mais cedo você vai acertar. Então, permita-se errar. O perfeccionista não se permite errar. O perfeccionista não se permite errar. Ele se condena. Ele já fala, não adianta, isso aqui tá uma porcaria, não vai sair nada. E, claro, nem sempre as coisas fluem tão bem. Nem sempre. Tem vezes que eu faço lá, pego meu art journal e faço alguma coisa, o troço não saiu nada do jeito que eu queria, eu simplesmente vou para a página seguinte. E quando eu quiser voltar, eu volto lá e tento consertar, ou simplesmente não conserto. Por quê? Uma outra coisa que me bloqueava. Eu fiz scrapbooking há mais de 20 anos. Mais de 20 anos que eu faço scrapbooking. E aí, eu tinha lá os papéis, pegava foto, e eu queria fazer o quê? Eu queria
fazer a página perfeita. Nossa, eu queria fazer... Não, esse papel, essa foto, ela precisa de uma página perfeita. E aí eu ficava e pensava, pegava um monte de folha de papel e pensava. E aí fazia e não ficava nada da página perfeita. Até eu perceber que não existia a página perfeita. Que aquilo que eu estava fazendo era uma das maneiras que eu poderia criar. Existiria milhares de outras maneiras, milhares de outras coisas que eu poderia colocar ali, mas eu escolhi uma. E não precisava ser perfeita, porque não vai ter uma perfeita. É a mesma coisa, se você for criar alguma coisa, uma obra, um quadro, qualquer coisa, é uma maneira de você se expressar. Você esperar o quadro perfeito, o projeto perfeito, não existe. Quando a gente pensa, nossa, essa aqui eu vou escolher uma maneira. Pode não ser a melhor, mas é a maneira que eu vou. De repente, quando você está criando, outras ideias aparecem, outras coisas vão aparecendo, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu tenho para mim, que é: eu me permito fazer coisas não tão boas, porque quando eu estou fazendo essas coisas que não são tão boas, é que as ideias boas aparecem. Sabe aquelas ideias que não são tão boas assim? Eu faço. E aí, nesse percurso, as boas ideias vão aparecendo. Mas eu me coloco em ação. E o perfeccionista não se deixa colocar em ação quando a ideia não é perfeita. Quando a ideia não é aquela que todo mundo vai gostar. Faz sentido para vocês, gente? Vocês conseguem se identificar realmente com isso? E perceber o peso que isso tem? O peso que é você querer carregar essa coisa do trabalho perfeito. É um peso que vai te minando e vai te tirando a graça de praticar arte. Vai te tirando aquela vontade, aquele desejo de fazer arte, porque você fica frustrada com o resultado. E aí alguns exercícios precisam ser feitos para a gente superar isso, né? E o exercício que a gente precisa fazer é tentar aceitar a imperfeição. Vocês já ouviram falar em wabi-sabi? Isso, temos que nos permitir arriscar, que não risca, não persisca, exatamente. Eu já falei algumas vezes sobre o wabi-sabi. O que é o wabi-sabi? Não sei se pronuncia dessa maneira, tá? Que é uma palavra de origem oriental. E, na verdade, o wabi-sabi é você ver beleza na imperfeição. Os orientais, eles têm muito disso, né? Essa coisa da calma, da paciência, de ver a beleza, né? Então, você pegar, olhar uma folha que já está ali, de repente, faltando um pedaço, ou já está um pedaço já deteriorado e tem algumas imperfeições, e você vê beleza naquilo, sabe? Você consegue ver a textura, você consegue ver a beleza naquela imperfeição. Ou um pedaço de madeira que está ali também já criando, de repente, o fungo, sabe? A textura mudando. Você vê beleza nessas coisas que são imperfeitas. Tá? Quando a gente passa a olhar isso e ver como as coisas que são imperfeitas, elas também têm a sua beleza, a gente passa a se cobrar menos. Então, as coisas não precisam ser totalmente perfeitas para serem belas. Existe beleza na imperfeição. E o wabi-sabi é exatamente isso. É ver essa beleza na imperfeição. É perceber. É só você olhar a natureza. A hora que você olha a natureza, você vai ver quanta coisa linda existe e que não está perfeita. Quanta folha já caiu no chão, já está amarelando, e tem uma cor linda, e tem quantas flores, né, que de repente já estão ali com uma coloração diferente, mas mesmo assim tem uma textura bonita, tem uma beleza naquilo. Então, ver essa beleza
Isso é muito da cultura oriental. Nós, ocidentais, nós temos essa coisa muito de ter que sair tudo, essa cobrança, né? Essa competição. Porque, na verdade, essa cobrança é como se fosse uma competição. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que mostrar que eu sou melhor, que eu sou muito bom, né? E a gente precisa saber equilibrar isso. Então, eu tenho aqui um exemplo de um exercício que eu fiz uma vez, que era justamente isso, né? Me permitir fazer uma coisa imperfeita. Me permitir fazer uma coisa imperfeita. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu, quando gosto de pintar, o que eu faço? Eu pego o pincel e muitas vezes, antes mesmo de pôr na água para lavar, às vezes eu pego e passo assim em algum papel que tá ali perto, né? Que depois eu vou jogar fora. Aí eu falei assim, vou fazer um exercício. E peguei e olhei aquele papel com aquelas pinceladas e falei assim, isso aqui é para jogar fora, né? Só limpei o papel. Eu falei, vou usar isso daqui. Eu vou usar isso daqui para fazer um trabalho, fazer um projeto. Eu quero que essas imperfeições apareçam. Eu quero que pareça realmente essas pinceladas ali, aleatórias, que eu simplesmente limpei. Tá? E eu fiz isso aqui, ó. Isso é só um exercício, tá? Um exercício para me permitir fazer um trabalho com uma coisa que eu ia jogar fora. Imperfeito, sim, mas eu me permiti usar alguma coisa imperfeita. Então, é um exercício que a gente pode fazer. Isso não ficou bom? Mas como é que eu posso usar isso daqui e aproveitar essa imperfeição? Como é que eu posso usar isso aqui a meu favor e aproveitar algo que aparentemente você jogaria no lixo porque não é uma coisa perfeita? Nada é defeito, tudo é feito, exatamente. E muitas vezes, quando dá errado, é que fica legal, né? Porque você descobre uma maneira. Muitas receitas foram criadas assim, né? O petit gâteau, por exemplo, e outras receitas foram criadas de um erro, né? Não deu certo uma coisa, surgiu outra coisa. Isso na arte também acontece. Isso na arte é extremamente necessário. Então, muitas vezes eu pego aqui, ó, eu vou mostrar para vocês mais um trabalho que eu fiz exatamente também com nenhuma preocupação de perfeição. Simplesmente me diverti, tá? Eu simplesmente passei aqui esse trabalho aqui com pastel seco, tá? E eu fui fazendo e fui só me divertindo. Eu não estava pensando no resultado. E olha, eu escrevi aqui, ó, uma frase que eu escrevi. Nós só aprendemos quando fazemos e erramos, tá? Nós só aprendemos quando nós fazemos e erramos. Então, eu me diverti nesse processo. E eu gostei. Eu me permiti fazer isso. Foi uma experiência. E eu me diverti fazendo isso. Quando a gente se diverte, o resultado fica melhor. A gente gosta mais daquilo que a gente está fazendo. Tá? Então, é muito importante a gente se permitir fazer algo que não fique perfeito, que não fique... as pessoas não vão falar, oh, que lindo. Não tem problema. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Você tem que gostar do processo. Se divertir no processo, pegar uma tinta, não deu certo, vamos pegar outra, colocar outra cor e brincar. A criança, por que ela consegue ser tão criativa? Porque ela realmente vive aquele momento, ela se joga e ela não está nem aí se as outras pessoas vão gostar daquilo ou não vão gostar, né? Ela está ali se divertindo. O objetivo realmente é se divertir. E a arte é isso.
A arte é para que a gente possa se divertir. E quanto mais a gente se divertir, quanto mais a gente errar, melhor a gente vai fazer as nossas criações, porque nós vamos aprender com os erros. Tá? E o perfeccionista, ele não se permite errar. É uma coisa difícil para o perfeccionista admitir e aceitar alguma coisa que não está perfeita. Qual que é a vontade? Me ajudem aí, vocês que são perfeccionistas ainda, né? Porque a gente consegue superar isso. Qual que é a vontade quando acontece alguma coisa que você comete um erro? Vamos supor assim, num caderno, né? Isso é uma coisa que isso ainda tem uma certa dificuldade de conseguir superar, mas estou superando. Pega um caderno lindo, maravilhoso, novinho, aí você está escrevendo, aí você erra uma palavrinha. Qual que é a vontade que você tem nesse momento? Qual que é a vontade? Você deixa aquele erro e passa para outra página? O que vocês têm essa vontade de fazer quando acontece? Jogar fora, exatamente, Ana. É arrancar aquela página. Gente, não posso deixar esse erro aqui nesse caderno. Arrancar a folha é mais forte do que a gente, né? Aquela vontade de falar, ai, isso aqui, como é que pode? Rabiscar tudo, arrancar, tirar fora. A gente não consegue ficar tranquila com aquela palavrinha ali, com aquele errinho que foi cometido. Eu faço o bujo, né? O método Bullet Journal. E a gente faz um caderno muito bonito para fazer toda a programação e tudo mais. E às vezes a gente erra, é óbvio. Que por mais que você faça lápis primeiro, você passe a caneta depois. A Maju disse que já sentiu vontade de comprar outro caderno. Carminha ainda xinga os outros, né? Porque você cometeu aquele erro, você não admite aquilo. E aí, no método Bullet Journal, ele foi criado por um design, o Ryder Carroll. E ele tem uma das coisas no livro, né? Que ele tem um livro que se chama Método Bullet Journal. É a gente pegar uma página e escrever com a outra mão, escrever errado e deixar aquela página ali para mostrar que a imperfeição pode ficar ali. Que o caderno aceita aquela imperfeição. Mas é difícil a gente ter uma dificuldade. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem uma dificuldade muito grande. O caderno tá tão bonito, tá tão lindo, tão caprichado, de repente você escreve uma coisa errada. A primeira coisa, a gente quer arrancar aquilo, que a gente quer tirar aquilo. E a gente conviver com aquilo é um exercício a ser feito. Você, na verdade, se permite deixar ali uma coisa que faz parte de você. Porque um erro faz parte da gente. É claro que você vai procurar melhorar na outra folha, você vai querer fazer mais caprichado, vai prestar mais atenção, mas tenta conviver com aquilo ali, deixa a imperfeição. É difícil? Vocês acham que é um exercício muito difícil? Mas quando a gente consegue lidar com isso, é muito bom. Você começa a se libertar. Então, quem é perfeccionista não precisa ficar perfeccionista para sempre. Isso pode ser alterado com pequenas coisas, com exercícios diários, com exercício de você se permitir errar, com exercício de você deixar alguma coisa que você não gostou e não jogar fora. Experimente fazer isso. Eu sei que no começo aquilo vai doer, né? Vai coçar a mão, você vai querer jogar fora, porque você não admite que alguém de repente veja aquilo que não ficou tão bom. E é por isso que eu amo o Art Journal, né? Cadê meu Art Journal? Sempre falo para vocês do Art Journal. E as minhas borboletas sabem o quanto o Art Journal, ele é libertador.
Por que que o Art Journal é libertador? O Art Journal é para... Olha, quem é perfeccionista precisa desse instrumento, dessa ferramenta aqui, para se libertar, tá? Isso aqui é excelente para quem é perfeccionista. E eu vou contar por quê. Porque se você pega uma tela, mesmo quem não é perfeccionista, pega uma tela em branco, você olha para aquela tela, você já imagina, essa tela, ela vai ficar no lugar onde todo mundo vai ver. E eu não posso estragar essa tela. E aí você fica bloqueado. Você para na frente daquela tela e você não sabe nem o que fazer. Você não sabe nem por onde começar, tá? E isso bloqueia. O perfeccionista bloqueia mais ainda, porque o perfeccionista olha para aquela tela e fica imaginando, nossa, eu tenho que ter a ideia perfeita, eu tenho que usar material perfeito, eu tenho que fazer tudo perfeito, e aquilo não vai sair. E aquilo bloqueia totalmente. O Art Journal não. O Art Journal, o que que é o Art Journal? O Art Journal é um caderno, é um diário do artista. É um diário. Ou seja, você é um caderno. Se não fica bom, você vira a página. Pronto. Ah, virei a página, fui para outro. Não ficou legal? Ah, vou para outra. Ninguém vai ver isso daqui a não ser que eu queira mostrar. É meu diário. Então, isso é libertador. Isso faz com que você não foque no resultado final. Isso faz com que você tenha um instrumento, uma ferramenta para se divertir. E é claro, nossa, você fez você achou muito bom, você gostou muito do resultado. Pega esse resultado, passa para uma tela. Tá? Mas aqui é o teu lugar de experimentação. Então, quando você se permite fazer isso, jogar aqui toda a experimentação, fazer testes, testa uma técnica nova, testa um estilo diferente do que você não está acostumado, né? Faz alguma coisa que de repente, esse aqui não deu certo, aí eu pintei por cima e eu falei, nossa, sabe que eu gostei dessa coisa meio como se fosse uma pintura branca, né, sobre um fundo colorido, mas bem perfeito mesmo, né, aparecendo um pouco do fundo. Tá? Então, tranquilo, a gente começa a perceber que você pode, né, fazer coisas que também não sejam tão boas assim. Tá? Então, e muitas vezes ficam boas, muitas vezes você gosta do resultado. Isso é ótimo, mas cada vez que você vai criando com mais liberdade, você vai se permitindo experimentar. Aqui experimentei uma textura diferente. Eu experimentei aqui também usar essa pasta que eu fiz, a Fiber Paste, tá? Então, a gente vai se permitindo experimentar. Por isso que o Art Journal, ele é tão libertador. Olha, aqui eu comecei, não terminei, eu simplesmente rabisquei porque eu estava sem nenhuma ideia. Eu comecei a rabiscar. Aí a ideia apareceu, eu fui para outra página e comecei a fazer. Aqui eu fiz alguma coisa bem diferente do meu estilo, porque eu quis experimentar esse estilo mais lúdico. Tá? Então, muitas vezes eu faço coisas que são diferentes. Por quê? A ideia é você experimentar coisas diferentes, você se permitir realmente testar. Eu jogo muitas vezes aqui, eu jogo a tinta, isso aqui vai virar uma página depois, né? Isso aqui vai virar um fundo. Ainda não tá pronto. Aqui também. Você se põe em ação. Então, isso é ótimo para você vencer o perfeccionismo. Porque você se põe em ação, às vezes não sai nada, às vezes não acabei isso daqui. De repente, quando vier uma inspiração, eu venho e volto aqui, mas eu me pus em movimento. Eu não fiquei esperando ter a ideia perfeita. Eu não fiquei esperando ter a fazer a página perfeita. Eu simplesmente quis fazer arte. Eu simplesmente quis me divertir fazendo arte.
Então, o Art Journal é uma liberdade muito grande. Ele te dá essa liberdade. Eu sei que as minhas borboletas que fazem o Art Journal sabem disso e elas amam essa ferramenta, porque é uma libertação muito grande para quem faz arte. Você se sente realmente ali livre para fazer o que você quiser. E para experimentar o que você quiser. Não é alguma coisa que vão pegar e vão mostrar para todo mundo, é o seu diário. O diário você só mostra quando você quer. E se você quer. É teu. E te permite fazer arte todo dia. Te liberta para fazer arte todo dia. Então não fica aquela coisa, nossa, eu vou fazer arte hoje, então deixa eu pensar, eu tenho que ter uma ideia perfeita, eu tenho que ter uma ideia perfeita. Não, eu vou abrir meu caderno e se eu não tiver ideia nenhuma, eu vou rabiscar o meu caderno, eu vou escrever alguma coisa nele, até que a ideia venha, até que apareça ali a inspiração. A ação vai te levar a fazer alguma coisa. A inspiração vai chegar enquanto você está trabalhando. Claro que muitas vezes vem inspiração assim do nada, é maravilhoso quando isso acontece, mas isso não é o normal, isso é exceção. Então, isso de você estar ali pronta para praticar, para colocar os teus sentimentos, os teus testes, colocar tudo aqui. Eu costumo dizer que essa ferramenta aqui é para você jogar as suas entranhas, né? Joga as suas entranhas na página, joga tudo que você quer, da maneira como você sente, faz aquilo que realmente seja bom para você, que você goste. E quando você faz isso, quando você usa isso a seu favor, quando você... mostrando algumas páginas para vocês. Essas páginas, a maioria delas, eu coloco lá no meu YouTube, tá? Eu faço essas páginas e enquanto eu estou fazendo, você vê um monte de coisa que dá errado. E eu deixo. Por que eu deixo? Por que eu não edito o vídeo e falo assim, tiro alguma coisa que não dá errado? Para mostrar para você que você pode fazer e você vai errar e não tem problema nenhum, você corrige. Essa página aqui, olha, quem não viu ainda, não assistiu esse vídeo aqui, eu fiz tanta tentativa nisso daqui que não deu certo, eu coloquei um stencil por baixo, não apareceu nada, fiz uso de um material que não deu efeito nenhum, aí coloquei outro, passei outro por cima e depois, olha, eu gostei do resultado. Porque tudo que foi sendo feito ficou um pedaço, né? Eu fui trabalhando em camadas, tá? E ó, eu gostei dessa textura, eu gostei do resultado, mas tudo isso foi tentativa. Então, a ideia realmente é que te inspirar a criar de maneira livre. E você me vê ali criando, e você vê que as tentativas muitas vezes não dão certo, mas eu tô ali me divertindo, criando. Isso aqui não deu, vamos fazer isso aqui. Tá, não deu certo, vamos fazer outra coisa. E aí você vai criando, você vai deixando as coisas fluírem. É para isso que serve o Art Journal. É uma ferramenta também contra o perfeccionismo. Acho que principalmente isso, né? Eu não tinha pensado em definir o Art Journal assim, mas eu acho que é uma boa definição. É uma ferramenta contra o perfeccionismo, porque vai te ajudar a criar de maneira libertadora. E para a gente poder se expressar, para que você tenha uma identidade, né? O artista, ele quer uma identidade artística, ele quer colocar ali a sua marca. O artista quer ser reconhecido pela obra, né? Falar, nossa, olha para isso aqui, fala, nossa, isso é de fulano de tal. A gente sabe de quem é, porque tem a sua cara, a sua marca, a sua expressão. Mas se você está preocupado com a perfeição, você nunca vai encontrar a sua identidade artística. Por que você nunca vai encontrar a sua identidade artística? Porque você não vai experimentar, porque você não se permite errar, você não vai ver, não vai por outro caminho. Se uma coisa dá certo, você vai fazer só aquilo, só aquilo, só aquilo. A fórmula, né? Você tem uma fórmula, que nem essas músicas, tem uma música de sucesso, a fórmula é essa. Então eu vou usar sempre essa fórmula, porque eu estou preocupada em agradar as pessoas. Então, se eu usar essa fórmula, a maioria das pessoas vão gostar.
E você não tem identidade. Então, o perfeccionista dificilmente tem uma identidade, porque ele não consegue colocar muito dele ali. O que é a nossa identidade? É aquilo que nós somos. É mostrar um pouco de você. E como é que você quer mostrar um pouco de você se você só está pensando na perfeição? Será que você é perfeita? Duvido muito. Isso, né? Um laboratório artístico. Adorei também. Adorei essa definição, laboratório artístico. Tem uma outra definição que eu amo, que é assim, é como se fosse um playground, né? É o playground do artista, tá? É onde ele brinca, onde ele experimenta. É exatamente isso. Então, se você tá ali preocupada só com o resultado e você quer a perfeição, você não vai colocar a tua identidade, você não vai colocar um pouco de você. Você não vai se colocar vulnerável ali. Você precisa colocar a sua vulnerabilidade. O que é a sua vulnerabilidade? É você, as falhas que você tem, as coisas, as suas tentativas de ser melhor, de você ter defeitos também. E esses defeitos vão conectar com defeitos das outras pessoas, tá? Eu não tô falando que a gente tem que aceitar os nossos defeitos e achar maravilhoso. Não, claro que não. Você tem que melhorar, você tem que mudar. A gente tá aqui pra gente crescer, né? Mas essa busca por superar alguns defeitos, isso vai conectar com outras pessoas que também têm essa mesma busca na sua vida. Tá? Então, é lindo esse nome, né, Eda? Muito legal, laboratório artístico. Gostei muito. E é isso. É por isso que a arte, ela conecta tanto. Porque ela não é perfeita. Ela não é perfeita. A gente vai procurar melhorar a parte técnica e tudo mais, mas a gente tem que colocar um pouco daquilo que nós somos ali dentro. Ai. Desculpa. Deu vontade de espirrar aqui. É a expressão do seu humor naquele momento. Isso mesmo. E nem sempre a gente tá feliz, nem sempre tá tudo bem. Nossa vida não é um mar de rosas. Tem dias que a gente vai estar angustiado, a gente vai estar triste. Expressa a tua tristeza. Expressa a tua angústia. Isso vai conectar quando alguém olhar para aquilo e tá passando por um problema semelhante. Então, o mais importante de tudo dessa live é vocês entenderem que o perfeccionismo, ele atrapalha o artista. Ele precisa ser retirado da sua vida. E para você fazer isso, vai ser difícil no começo, mas você vai ter que se permitir deixar algumas coisas imperfeitas e se acostumando um pouco com aquilo e vendo a beleza daquilo. Tá? Não estou falando, faça mal feito. Gente, não é isso. Lembra, nós já falamos. Não ser perfeccionista não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito. Tem nada a ver com isso. É você não ficar se cobrando perfeição. É você não ficar com um olho no resultado, pensando no que os outros vão falar da tua obra. Se eles vão achar aquilo lindo, maravilhoso. É você simplesmente se divertir. Ai, Marta, obrigada. Eu também estou muito feliz aqui de estar com vocês aqui, da gente poder tratar desse assunto, que eu sei que atrapalha muita gente. Eu sei que tem muita gente que quer criar e não se permite criar por causa do perfeccionismo. Eu sei o quanto isso atrapalha, o quanto isso faz mal, o quanto isso pode te bloquear. E a minha ideia é realmente te liberar para fazer arte feliz da vida, se divertindo. E eu cobro muito isso das minhas borboletas. Eu cobro a alegria do processo. Eu não quero que ninguém, no momento errado, fique preocupado só com o resultado. Vai ter uma hora para você ir se aperfeiçoando e melhorando. Mas para você começar a fazer arte, se permita errar. Se permita fazer alguma coisa não tão boa para que você consiga fazer uma coisa maravilhosa. Achar que você vai pegar uma coisa e fazer uma coisa perfeita de cara, não existe isso, tá? A gente precisa desse processo, desse aprendizado. Isso! A arte evidencia, tá falando ali, né?
estando felizes com a nossa arte, passamos isso para o nosso trabalho. Exatamente! O resultado é consequência. O resultado é uma consequência. Quando a gente faz aquilo, se diverte, gosta muito daquilo que está fazendo, o resultado é uma consequência. E se a gente não arriscar, a gente pode perder uma oportunidade de fazer uma coisa muito diferente, muito boa. O medo de arriscar, o perfeccionista tem medo de arriscar. Vai que não dê certo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu estava participando de uma aplicação para o time de design da Graphic 45. Tá? É uma fabricante de papéis e materiais para scrapbook. E precisava gravar um vídeo, né? E eu tava, não tinha nem um tripézinho para gravar e pedi pro meu filho gravar para mim. E aí eu tava fazendo uma colagem, tava fazendo lá o projeto, nem lembro qual o projeto que era. E aí no meio do projeto tava ficando muito bonitinho, tudo arrumadinho e tal. Aí eu peguei uma tinta spray, comecei a atacar ali, comecei a atacar água e meu filho foi ficando desesperado, né? Eu acho que já tinha mais de 20 anos na época. E ele começou a ficar desesperado. Ele começou a falar: mãe, o que você tá fazendo? Você tá estragando tudo. Tava tão bonito, você tá estragando tudo. O que você tá fazendo? Aí eu comecei a rir, falei assim: só grava. E fui me divertindo, brincando, arriscando. Eu não sabia o que ia fazer, se ia dar certo ou não. Se não desse certo, eu parava a gravação depois, fazia outra coisa. Que coisa terrível que ia me acontecer. O que aconteceu? Eu fui escolhida para fazer parte do time de design da Graphic 45. Então, naquele ano, eu não lembro quantas pessoas foram no mundo todo, foram poucas pessoas, acho que eles chamavam em torno de 12 a 15 pessoas, né? E eu fui uma das escolhidas para fazer parte. Talvez se eu não tivesse arriscado, tivesse feito uma coisa exatamente ali certinha, arrumadinha, não ia ficar tão diferente, não ia ficar tão expressivo. Tá? Então a gente precisa realmente se arriscar. Se não desse certo, ficasse feio, eu nem ia mandar, né? Mas se permita fazer, se permita arriscar, para que você se surpreenda muitas vezes com o resultado. Hoje, a mensagem para vocês é essa. Vamos dizer não ao perfeccionismo. Eu quero que vocês essa semana façam isso. Tentem aceitar uma imperfeição. Faça até de propósito uma coisa imperfeita e coloque ali na tua mesa para você poder ver aquilo. Eu sei que isso vai deixar o perfeccionista agoniado, né? Mas a gente vai conseguindo superar isso. Eu tive que passar por esse processo. Muitas de vocês precisam passar por esse processo. E quanto mais liberdade você tiver, melhor vão ser os seus resultados. Quanto mais liberdade você tem, maior vai ser a alegria de criar. Você vai conseguir realmente colocar ali aquilo que você tem. Você vai se expressar. E arrisque. Não tenha medo de arriscar. Não tenha medo de errar. Simplesmente se deixe levar aí pela arte. E seja feliz, né? Porque quando a gente se deixa levar pela arte, a gente tem alegria, a gente tem felicidade. Por isso que o Art Journal é tão bom, porque você faz todo dia, você coloca arte todo dia aqui, você rabisca, você tem lá os seus minutinhos de arte. Eu coloco para as minhas borboletas 15 minutinhos de arte por dia, a gente já consegue fazer tanta coisa que vocês nem imaginam. Tá? Tendo essa ferramenta, você vai conseguir vencer o perfeccionismo. E isso vai te ajudar muito a ser uma artista com uma identidade, com uma liberdade criativa, vencer os seus bloqueios, coisas que podem estar impedindo você de se expressar da melhor maneira possível.
Gente, que bom estar aqui conversando com vocês. Adoro o nosso bate-papo das segundas-feiras, tá? Segunda-feira a gente volta, a gente vai estar aqui de novo. E assim, vão criando, gente, vão criando. E ó, uma coisa que você pode fazer também é testar coisas diferentes. Façam, testem coisas que vocês não estão acostumados. Isso é uma boa coisa para quem é perfeccionista. Se permitir começar uma coisa diferente. Ai, que bom que vocês gostaram. Obrigada, Soraya. Obrigada pela participação de todas aqui. Que bom, adoro esse papo com vocês. Eu acho que a gente sempre pode tirar muito proveito disso. Isso! Olha que linda essa frase aqui. A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Adoro, acho linda essa frase. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo a todas. Boa noite e até segunda-feira que vem.